Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos à segunda parte da explicação sobre o sinal PWM. Quem não viu a explicação do vídeo anterior, dá uma olhadinha aí no vídeo antes desse, que nós começamos a explicação sobre o sinal de PWM. Tá? Então nesse vídeo aqui a gente tem um circuito mais elaborado, um conversor step up ou um conversor boost. Aqui a tensão de 12 volts. Essa bobina aqui, o diodo Schottky, o capacitor de filtro. Conforme eu falei para vocês lá no outro vídeo, esse CI aqui vai gerar um sinal de PWM, que é uma onda quadrada de largura variável. Esse sinal vai chavear esse transistor. Quando ele conduz, a bobina armazena energia. Quando ele corta, a energia da bobina é liberada, junto com mais B, vai alimentar a carga, que nesse caso aqui a gente está usando uma lâmpada de 24 volts. Porque o nosso conversor aqui ele foi dimensionado para aproximadamente 24, 25 volts por aí de saída. Só que a diferença é que esse circuito aqui ele não vai ser ajustado com potenciômetro, igual a gente fez no do outro vídeo. Esse circuito ele vai corrigir a tensão de saída usando esse transistor e alguns resistores, tirando uma amostra da tensão de saída e devolvendo ela aqui para o gerador de PWM. Basicamente a ideia é a seguinte: quando a tensão de saída tende a diminuir, ela pode diminuir como quando, por exemplo, a tensão de entrada diminui ou a carga aumenta. Lembre-se que em eletrônica a gente fala carga grande, carga de baixa resistência, carga pequena, carga de alta resistência. Então, quando a tensão aqui tende a diminuir, observe que a tensão na base desse transistor também vai diminuir, ele vai conduzir menos, a tensão do coletor vai aumentar, consequentemente vai aumentar a tensão aqui no gerador de PWM, fazendo ele alargar os pulsos. E nós vimos no outro vídeo, quando alarga os pulsos, a bobina armazena mais energia e aí vai mais tensão aqui na saída para corrigir a tensão para o valor correto. Ela tinha diminuído, ela volta para o valor correto. Se a tensão na saída tende a aumentar por diminuição da carga ou pelo aumento da tensão de entrada, vai acontecer o inverso. A tensão na base do transistor aumenta, ele conduz mais corrente, diminui a tensão do coletor, consequentemente diminui a tensão no PWM, ele vai estreitar os pulsos, consequentemente a bobina vai armazenar menos energia e vai menos tensão para cá. Para corrigir a tensão que tinha aumentado, ela vai diminuir para o valor correto. Tá, pessoal? Então, eu coloquei um osciloscópio aqui no gate do MOSFET para vocês verem como que as variações da tensão aqui ou da carga serão corrigidas por esse circuito aqui, e aí você vai ver como é que vai ficar o PWM. Então vamos colocar em funcionamento. Aqui, ó. Nós temos aqui a lâmpada acesa. Vamos ver a tensão na lâmpada. Ah lá, 25 volts, mais ou menos, tá vendo? Em torno de 25 volts. Agora vamos ver o PWM. Aqui, ó. Aqui o sinal de PWM. Tá vendo? Mais ou menos estreito. O suficiente para eu ter 24, 25 volts aqui nesse ponto. Agora vamos supor que a tensão de saída diminui para 11 volts. A tensão de entrada, aliás. Obviamente a tensão de saída vai tender a diminuir também. Vamos ver como é que vai ficar o PWM? Vamos colocar para funcionar. Olha que interessante, tá vendo? Ó? O sinal de PWM, nesse caso, ele ficou mais largo momentaneamente até corrigir o valor, tá vendo? Ó? Quando chega perto do valor normal, ele volta para o normal dele. Tá vendo? Olha só que coisa interessante. Então ele deu uma largada depois que a tensão foi para o valor correto, ele voltou para o padrão normal dele de funcionamento nesse circuito. Agora vamos supor que a tensão aqui tende a aumentar. Vamos supor que vai para 14 volts. 14 volts. Vamos ver como é que vai ficar aqui a saída. Ó, vamos pôr para rodar aqui, ó. Ligou. Olha como estreitou o pulso, tá vendo? Ó, até corrigir. Ah lá, a tensão vai diminuindo aqui, ó. É claro que a temporização do simulador não é a mesma. Perceba que à medida que a tensão aqui vai diminuindo, ó, o pulso vai alargando de novo, voltando para o padrão que estava. Olha que interessante, tá vendo? Ó? Então é assim, ele vai corrigindo a tensão de saída da fonte, no caso desse conversor. Né? Olha só que coisa interessante. Vamos voltar para o valor normal, que é 12 volts. Vamos rodar. Muito bem.
12 volts é o valor normal. Voltou para o padrão normal PWM. Agora, vou fazer um negócio curioso. Essas fontes que são 110 e 220 automático, na verdade, o que o circuito faz é controlar a largura do PWM de acordo com a rede. Se a rede é 110, é uma tensão mais baixa, então tem que produzir mais energia, o PWM é mais largo. Se a tensão da rede é 220, a tensão mais alta, o pulso é mais estreito porque para armazenar menos energia, porque a tensão da rede é alta. Agora vamos fazer uma substituição aqui na carga. Eu tenho uma lâmpada de 24 volts por meio watt, tá vendo? Ó? Vou colocar de 1, uma lâmpada de 1 watt. É 24,5, agora 24,1. Ou seja, é uma carga maior, é uma lâmpada que consome mais. Vamos ver aqui como é que vai ficar? Vamos ligando aqui. Vou para rodar. Tá vendo? Ele deu uma largada no pulso. Olha que interessante. Para corrigir a tensão, chegou quase a 25 volts aqui, ó. É claro que esse circuito ele não está perfeitamente dimensionado. Eu dimensionei ele mais ou menos aí só para a gente ter uma ideia de funcionamento, mas você pode ver que não mudou muito a tensão, diminuiu pouca coisa, alguns décimos de volts só. Ou seja, a lâmpada continua funcionando normalmente, tá? Então perceberam que interessante? Conforme você mexe ou na tensão de entrada ou na carga, o PWM ele vai se ajustando, alargando ou estreitando para corrigir a tensão de saída. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse processo. Então aqui a tensão de feedback para corrigir o PWM e aqui o circuito da fonte do conversor DC-DC com o gerador de PWM. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até um próximo vídeo.